nossa realidade do nosso país, né? Nós falamos aí já bastante falamos de vieses, né? Relembrando tudo que a gente já trouxe, falamos de o que é diversidade, o que é inclusão, trouxemos aí alguns exemplos de microagressões, falamos de como tratar, falamos de microafirmações, e agora a gente vai falar do porquê que a gente está falando disso tudo, onde que isso entra no nosso dia a dia, como que isso entra, enfim, nas empresas, e como que é, primeiro de tudo, vamos falar como que é o nosso país, como que está dividida a nossa população, né? E até uma coisa que veio muito forte aí, né, que a gente discutiu bastante somos todos iguais, mas também somos diferentes. Em que lugar nós somos diferentes quando a gente fala do nosso país como um todo e de representatividade, certo? Então, quando a gente olha para o Brasil, e isso são dados aí, fonte é o IBGE, nós temos 27,9% da população entre 18 e 35 anos que se consideram homossexuais ou bissexuais, quando a gente fala na questão de orientação sexual. 6,7% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência. 55,4% é formada por pessoas pretas e pardas, ou seja, é a maioria da população, e 51,7% é formada por mulheres. Então, você tem maioria de mulheres, quando você olha para gênero, e você tem maioria de uma população aí de pessoas pretas e pardas quando a gente fala da questão de raça e etnia, certo? E o quadro das empresas representa bem a nossa sociedade, que é aquilo que a gente falava de representatividade. Como que se dá a representatividade que nós temos no Brasil dentro das empresas, né? Vamos ver como é que isso está hoje. Em cargos de liderança, as mulheres estão só em 38% dos cargos. Em 2019 eram 25%, né? Então você fala, por que se é a maioria da população, por que tem menos mulheres? Aí entra tudo que a gente aprendeu aqui de vieses inconscientes, né? De histórico de sociedade, entra todo um histórico e uma questão do passado que traz para a gente essa representatividade baixa das mulheres, né? Quando a gente compara com outros países, que é o dado que traz aqui, o Brasil está atrás de África do Sul, Turquia, Malásia, Filipinas, tem um resultado melhor do que a média da América Latina, que é 35%, por exemplo, tá? E presidente executivo e CEO, 35%. E esse número já está bem mais alto do que a gente conhece ele de algum tempo atrás. Ele já está até crescendo. Por uma questão de trabalho que as empresas têm feito em diversidade, mas a média global é de 24%, tá? 6% das empresas afirmaram não manter mulheres em cargos de liderança. O resultado ficou abaixo também da média global de 10% e da América Latina, que é 11%. Então, em termos de gênero, a gente percebe que a representatividade que a gente tem na população brasileira não está refletindo nas empresas, certo? Quando a gente olha para as 500 maiores empresas do Brasil, distribuição de pessoal por sexo e gênero, nós vamos ter aqui, olhando para homens e mulheres, a gente tem aprendizes, você tem mais mulheres. Estagiários também, então esse número está tentando virar, mas o que acontece é que muitas vezes essas mulheres não sobem. Trainees já cai bastante para 42%, quadro funcional 35%, supervisão 38%, mas olha a gerência, 31%, quadro executivo 13% e conselho de administração 11%. É muito baixo, né, o número de mulheres que a gente tem. E aí, quando você olha, só um dado importante, tá? A gente tem mulheres se formando em número igual do que homens hoje, se não até mais em algumas profissões. Então, se você não dá para dizer assim, nós não temos tantas mulheres formadas ou com educação para assumir essas posições mais altas, também não é verdade. E olhando para a população brasileira em termos de raça e etnia, né? Pretos e pardos representam 54,4% da população, mas os grandes executivos do Brasil negros é menos de 1%, ou seja, nada, né? Perto do que você tem da população. Das 381 companhias listadas na Bovespa, nenhuma tem um negro como CEO. Em 2019, o salário médio de trabalhadores negros foi 45% menor do que o dos brancos, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, que é o PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. A mesma pesquisa mostra que entre as mulheres negras a situação é ainda pior. A média salarial para elas chegou a ser 70% menor do que das mulheres brancas, tá? Então, são dados que a gente traz para falar de representatividade. Qual é o ponto, né? Na média, a empresa ela consegue definir o que é cada função e colocar um salário ali para aquela função que ela se comprometeu com o governo dentro de uma faixa salarial, de acordo com o Exato. registro que faz com o Ministério do Trabalho dentro daquela função.
E aí eu consigo brincar dentro dessa faixa e dar Da salários faixa. diferentes, dependendo da entrega e da complexidade do cargo e da função que a pessoa tem. E aí, qual que é o ponto, assim, na prática, falando? O ponto é que, assim, eu consigo falar que é muito subjetivo, entendeu? Por mais que tenha Uhum, legislação, é, é muito subjetivo ao empregador isso. Então, assim, me prova que a função do João tem a mesma complexidade que a da Maria. Então, às vezes, o cargo até tem o mesmo nome, mas as tarefas são diferentes e tudo mais. E aí, por conta de toda uma construção social de todos os últimos décadas, séculos que a gente viveu, uhum, em que a gente aprendeu, a gente escutou e a gente reproduziu, né, que as mulheres mereciam menos, deveriam ganhar menos, que as pessoas pretas e pardas, né, tinham menos potencial e por isso mereciam ganhar menos, muita uhum, gente até hoje reproduz isso, às vezes de forma, né, consciente, muitas vezes de forma inconsciente, mas faz isso na prática, entendeu? Então, por isso que quando a gente pega dados, tipo esse que está na tela aí, a gente vê essa diferença absurda, né? E não sim. precisa saber o salário das pessoas, né? Aí, nesse caso dessa pesquisa, ele está comparando as mulheres e os homens que responderam a pesquisa, né? Então, é só a Uhum, gente olhar para o lado, né? Quando a gente olha grandes cargos, CEOs, né? A Inara até trouxe aí dos 381 companhias no Brasil, né, na Bovespa, nenhuma tem negro como CEO. Das 500 empresas listadas na Fortune, 4 tem pessoas negras como CEOs. Então, assim, esse número é muito menor. Então, é uhum, meio óbvio até. E aí, quando você olha, sei lá, pessoas que estão fazendo limpeza de ambientes, que estão fazendo segurança, que estão em restaurantes. Na grande maioria aqui no Brasil, esses cargos são ocupados por pessoas negras, né? E aí, só de viver, você consegue perceber que existe uma disparidade, né? E aí, isso que eu acho que é o legal da gente refletir, assim, de, putz, se uhum, metade da população se autodeclara negra, por que que eu não uhum. tenho nenhum CEO negro? Metade deveria ser negro, né? É, Pensando ou pela próximo disso, né? ou próximo. Então, assim, eu acho que Próximo. essa é a reflexão, sabe? Porque, por mais que exista legislação, existe uma manga, vamos chamar assim, para o Uhum, empregador conseguir dar salários diferentes, porque eu vou falar que a função é diferente, mas aí no final do sim, dia, estou colocando a pessoa negra ali numa função que teoricamente é menos complexa e por isso eu vou pagar um salário menor, entendeu? É isso que sim. acontece na prática hoje, né, nas empresas. E quando a gente fala da questão de orientação sexual, né, no ambiente de trabalho, 1 em cada 5 empresas não contrataria homossexuais para cargos executivos de liderança. Né, quando foi perguntado. 7% dizem que não contratariam homossexuais de modo algum, 61% dos funcionários LGBTI+, no Brasil escondem a sexualidade no trabalho, o que é um número absurdo, né? Super alto, 61%, é muita gente que não se sente à vontade para estar no trabalho do jeito que é, né? Que tem que usar é, um disfarce, entre aspas, né? Não pode ser quem é de verdade, né? 54% dos LGBTQIA+, não sentem segurança para serem quem são de verdade no trabalho e gastam 30% do tempo pensando em como fazer isso, tá? O que é também muito triste, né? A pessoa gastar tanto tempo da vida dela tentando esconder algo ou, enfim, para poder se sentir melhor.